Dados de zona do euro, China e Brasil. Pesquisa mensal de serviços. Agora aqui no Morning Call, 15/5, 2025. Vamos lá, bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos bater o nosso papo aqui. 7 a 10 minutinhos aqui falando de economia para começar bem o dia, tá bom? Vamos lá então, começando pela zona do euro, né? Como quase sempre, né? Os dados de inflação, então, na zona do euro vieram em linha com as expectativas, né? Sempre que esses dados vão ser divulgados, tem ali uma expectativa antes, né? De várias apostas, né? Sobre isso e etc. e aquilo. E reforça então a percepção de uma desaceleração gradual dos preços na zona do euro. Tá? A Alemanha, por exemplo, o índice de preços ao consumidor acabou subindo um pouquinho também, 0,40 em abril, e, e enquanto na variação anual ele recuou 2,20%. Tá? Então, recuou de 2,20 para 2,10, perdão. Então, na Espanha também o núcleo da inflação avançou um pouco, de 2% para 2,40, né? E isso indica ali, por exemplo, na Espanha, que ainda existem pressão, né? Ainda tem alguma pressão persistente ali. O IPC geral também na base anual ficou em 2,20% para a zona do euro, levemente abaixo ali dos 2,30 que eram o esperado. Então são dados mistos, né, que reflete que existem ainda alguns problemas em relação à inflação, ali ao controle da inflação na zona do euro, mas que as coisas vêm se normalizando pouco a pouco, tá? Vamos falar de China, então. Dados interessantes aqui da China. A China ela vem, né? Os dados é difícil confiar em todos os dados que vêm de lá, né? Acredito que vocês entendam porque eu estou dizendo isso. Mas vamos lá. Os dados de crédito da China eles vieram bastante abaixo do que foi esperado, né? Sinaliza que a China tem menor dinamismo nesse momento na atividade econômica, está sendo enfraquecida a demanda lá por financiamento, então isso a gente já sabe em alguma medida também, né, que existem lá crise imobiliária, etc. Mas vamos lá, os novos empréstimos por lá totalizaram 288 bilhões de yuans em abril, tá? Então ficou muito abaixo do projetado que era de 710 bi, tá? E muito abaixo ainda muito distante dos 3,64 trilhões que foram registrados em março. Então, assim, o financiamento social também recuou fortemente, o que, né, coloca todas as fichas da mesa ali para entender que a China, sim, ela vem já de algum tempo sofrendo ali, principalmente na parte do financiamento, do housing, as pessoas não querem comprar novos imóveis, tem muita coisa parada por lá. Isso reflete, né, na economia como um todo, né, principalmente, por exemplo, aqui para nós no Brasil, o minério de ferro, né, que é um dos produtos que a nossa Vale exporta, o Brasil exporta para a China em grande quantidade, eles deixam de comprar e vai afetando a economia nossa aqui, por exemplo, né? Enfim. Vamos falar de Brasil, então. Então, agora sim, a pesquisa mensal de serviços de março apontou, né, uma acomodação na atividade. O volume total de serviços do Brasil cresceu, né, 0,3% na margem, acumula alta de 1,9% na comparação anual e 3% em 12 meses, então existe o crescimento ainda de serviços, mas a gente tem ali alguns números para dar uma olhadinha, né? Por exemplo, serviços prestados à família tiveram uma trajetória positiva, né? Subiram ali 1,5% e 3,5% na base anual. Ficou impulsionado, por exemplo, tá? Aí eu vou dar uma olhada nos dados aqui, ó. Segmentos de alojamento subiram bem, 10%, 10,4%. Transporte aéreo, 10,2%. É, aquecido, né, a parte de turismo no Brasil. Começo de ano no Brasil sempre tem muito turismo, então esses dados são normais, né? Carnaval, etc. A gente recebe muita gente. Setor de transporte também teve um desempenho positivo, mas aí bem menor, 1,7%.
enquanto, sim, tivemos serviços em retração também na parte de serviços. Rodoviário e de passageiros caíram 5,1%, serviços financeiros auxiliares também caíram 4,2%, e além disso, o dado mais importante dessa pesquisa de serviços é a confiança do consumidor, tá? E aí a gente entrou no terreno de retração, né? Lembra sempre aquela métrica? Acima de 50, abaixo de 50. Expansão acima, retração abaixo. E no caso aqui de 51,22, esse número agora está em 48,63, o que indica, né, a maior cautela das famílias em comprar, etc. E indica também é, uma sinalização negativa para essa parte da nossa economia, claro, né? 2 vezes consecutivas, 3 vezes consecutivas, esse índice abaixo de 50 representa ali uma recessão nesse tipo de atividade, na atividade, enfim, no indicativo, tá bom? Vamos falar então dos mercados acionários. Os principais índices dos Estados Unidos encerraram o dia com desempenho misto. Dow Jones recuou 0,21, S&P 500 subiu 0,10 e Nasdaq teve uma alta de 0,72%. Aqui no Brasil, o dia foi de queda, ajuste, né? Subiu bastante, o pessoal realizou um pouco de lucros, caiu 0,39 aos 138.483, ainda em patamares bem altos, tá? Destaques de alta ficaram com Natura, subiu 7,10 e IRB Brasil 6,48. E quem caiu mais na gangorra, né, todo dia é assim, sobe e desce, Azul 16,08 e Droga Raia caiu 6,30. Vou dar uma acelerada na renda fixa aqui, que eu ainda quero falar do nosso querido IFIX, tá? Então vamos lá. Taxa de juros e treasuries lá nos Estados Unidos tiveram um movimento de alta, o T10 lá subiu para 4,53 e o de 2 anos 4,05. Títulos da dívida pública americana se valorizando, tá? Isso bate no mundo inteiro e a gente vê isso também aqui no nosso pregão de ontem, aqui as taxas de juros foram aumentadas, né? Tiveram uma pressão ao longo de toda a curva, refletindo exatamente a pressão dos treasuries americanos, tá? Cujos rendimentos voltaram aí para as máximas recentes. É uma boa oportunidade, inclusive, para quem quer comprar o ativo mais seguro do mundo, né? Com boas taxas. E todas as preocupações ali diante ao cenário do China-Estados Unidos, né, acaba se refletindo nisso, os investidores acabam desfazendo as posições que eles imaginavam para cortes de juros. Então isso acaba refletindo nas curvas. Agora vamos lá, deixa eu falar do nosso querido IFIX. Depois de um começo, um final de 2024 muito difícil, e um começo de 2025 também bastante incerto por conta das altas da taxa Selic, das taxas da Selic, agora melhorou. O nosso índice de fundos imobiliários, o IFIX, onde estão ali os papéis de renda, sobem quase 10% já no ano. Então mostra ali que quem teve a resiliência naquele momento de quedas e não vendeu os seus papéis e aproveitou inclusive para comprar, hoje está super feliz, certo? E aí a gente tem então em números, né, de valorização, isso só aqui em 2025, uma alta de 9,5% no índice como um todo, tá? Então segue sendo uma boa oportunidade para uma alocação inteligente e também para renda, né? Para quem gosta ali de buscar uma renda extra, tá? Inclusive o setor que mais faz, né, que mais faz contribuições positivas nesse momento são os fundos de papel, tá? Que tem, na verdade, grande parte das carteiras de fundos imobiliários em research estão com fundos de papel também, numa medida maior, né? Dentro das categorias que a gente pode falar aqui, laje corporativa, galpão, shopping, híbrido, fundo de papel, que é fundo de fundo, né? Existe a classe dos fundos de recebíveis e grande parte desses fundos, eles apostam em CRIs, né? Então eles se beneficiam da isenção, se beneficiam, grande parte dos CRIs são atrelados ao CDI, se beneficiam então das taxas altas também,
entregam retornos muito interessantes para o investidor ali, uma alocação também estratégica, tá? Então, nosso grande FIX segue rumando para cima. Bom, esse era o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sininho, comenta as notícias aqui comigo. Eu respondo todos vocês diretamente aqui na caixa de comentários, tá bom? Um forte abraço a todos. Até amanhã aqui no Morning Call. Tchau, tchau.